Ele é o início de tudo. A Bíblia diz que sem ele nada do que foi feito se fez. E ele é o final de todas as coisas. Todas as coisas convergem para Cristo. E eu estou falando aqui para você, meu querido. Talvez você já seja de Jesus. Mas se você não for, eu quero te dizer que não existe outro nome mais extraordinário do que o nome de Jesus. Então renda-se a ele. A minha vida, Lene, a minha vida, Vilela, antes de Jesus, você sabe disso, era um caos. Mas hoje, todos os dias que eu me levanto dizendo: Deus, para quem que eu vou falar do Senhor hoje? Porque Jesus é isso, Ele tomou o meu lugar, o seu lugar, o seu lugar, o lugar de todos vocês. Basta você dizer: Senhor, eu reconheço, eu não consigo sozinho, mas eu preciso do Senhor. E todo aquele que invoca o nome de Jesus será salvo. Não importa. Eu te falei que eu queria muito entrevistar o Danilo, né? Danilo Gentili? É. Por quê? Eu gosto muito do Danilo, eu sei que você é amigão dele, talvez ele veja isso aqui. Mas não é por causa do humorista, que eu sei que ele é um cara super fantástico também, é inteligentíssimo e tal, super generoso. Eu acompanho você, ele, eu sei todas as tretas, eu sei tudo. Acompanho. Mas eu fui muito tocado e vontade de um dia entrevistá-lo por causa do testemunho que ele deu. Aqui, né? É. Foi demais. Então, eu creio que um dia lá no céu nós vamos encontrar o Danilo Gentili. Com certeza, entendeu? Para quem não viu, foi quando ele conta da história da vida dele. Do pai dele. Do pai dele, meu da Deus. irmã. Ele perdeu o Perdeu pai tudo, e a irmã, né? Perdeu tudo numa... Desabou tudo, né? Desabou tudo. E eu falei, mas nesse momento, então, enfraqueceu sua fé. E ele fala que foi o contrário, né? É. Que ele cita em tudo dai graças. E né? eu penso assim, sabe? Porque existe no meio da igreja muito preconceito, igrejas religiosas, que pensam: um cara desse fala palavrão, esse cara não é salvo. Cara, ninguém pode dizer isso. Porque se uma pessoa crê em Jesus de verdade... Exato. Ela vai ser salva por causa disso, não é porque ela merece. Sim. Todo dia eu tenho que explicar para as pessoas: olha, ninguém merece. Eu não mereço, ninguém merece. Se a gente quiser merecer, você não entendeu o que é Jesus. Jesus morreu pelos pecadores. Eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes, porque os sãos não precisam de médico. Agora, tem que invocar Jesus. Tem que ser através dele. Se for através das próprias atos de bondade, ninguém vai chegar. E quando eu vejo o Apocalipse, eu vejo a apoteose. Aliás, apoteose é uma palavra grega, né? Teose é Deus, apoteose é da parte de Deus, é divino. A apoteose da história não é mais Jesus como o cordeiro que morreu, é Jesus como o rei. O leão vai rugir e o mundo vai estremecer perante ele. Ele virá depois como rei para governar esse mundo. Então, por isso o Apocalipse não pode ser um episódio. Exato, né? exato. Não, todo dia eu falo: é hoje, Deus, é hoje. E você... O meu amigo, o pastor Lamartine falando de algo tão bonito, tão importante para as pessoas aproveitarem a chance que tem, né? E a chance é assim, as oportunidades voam tão rápido. Eu tive um encontro com Cristo numa situação inesperada. Não foi numa igreja, não entrei numa igreja para ouvir uma pregação, ouvir um louvor, nada disso. Eu tinha um sonho de ser jogador de futebol. E eu tinha acabado de ser convidado para jogar no Fluminense. Cara, você também tem. Olha só. Você também tem história. Tinha acabado de ser convidado para jogar no Fluminense, disputando o Campeonato Carioca por um time pequeno lá, base, né? Chamado Mesquita, lá na Baixada Fluminense, né? Do ladinho de Belfor Roxo, conurbado ali os municípios. E aí, jogando contra o Fluminense, eu era goleiro. Fui convidado para jogar no Fluminense. Aí, voltando do treinamento lá em Xerém, longe, tá? Terra do Cláudio Duarte. Terra do Cláudio Duarte. Eu comecei a passar muito mal. Vomitar, febre, dor de cabeça, dor no corpo e tal. Eu cheguei em casa, meu pai me levou para um hospital no município do lado, Nova Iguaçu. Aí cheguei lá, o médico falou: Rafael tá com dengue hemorrágica, ainda bem que vocês correram aqui, porque a coisa tá ruim. Nós vamos medicar ele, ver se as plaquetas se normalizam, ele tá com muita dor no corpo e tal. Passou mais ou menos umas 3, 4 horas que fui medicado, melhorei, fiquei bem, eles me liberaram, tá aqui o medicamento, dá para ele não sei o que, toma isso aqui, um antitérmico, não sei o que, tá, beleza. Eu sou de uma família muito simples, muito pobre, meu pai pedreiro, minha mãe dona de casa, muitos irmãos em casa e tal. E aí eu fiquei no quarto dos meus pais, deitado na cama dos meus pais, e eu só lembro até aqui, só até aqui. Daqui para frente que eu conto para vocês, para todo mundo, é o que os meus pais me relatam.
Meu pai e minha mãe me colocaram ali e eu deitei. Eu lembro eu deitando. Aí já não tenho mais nenhuma memória. Minha mãe fala que mais ou menos uns 20 minutos, quando ela abriu a porta para ir lá me ver, eu estava com a boca aberta, os olhos arregalados, repleto de vômito, tentando falar e não conseguia mais. Já não me movia. Ali assim, enrijecido, né? Tá tudo travado. Ela grita meu pai vem correndo. Quando meu pai me pega no colo para me levar para o mesmo hospital que me atendeu na tardezinha do dia anterior, mais ou menos. Foi mais ou menos tardezinha do dia anterior. Quando meu pai me pega no colo, eu apago. Da minha casa até o hospital, meu pai vai fazendo massagem cardíaca, fazendo massagem, eu naquela coisa ali, ele sentindo que eu ia morrer, ele volta pro mesmo hospital, chegando lá, os médicos que me atenderam no período tardezinha à noite, do dia anterior, viram que deram um diagnóstico precoce, eu não estava com dengue hemorrágica. Eu estava na fase terminal de uma meningite meningocócica. Meu Deus do céu. Eu já cheguei ali, já fui pro aparelho, já respirava com auxílio de aparelho, tendo insuficiência, parada cardíaca e insuficiência respiratória. Que é a bacteriana, né? Que é a pior de É a pior. E eles, foi aquela correria, porque eles perceberam que foi um erro médico. Então, em questão de pouquíssimo tempo, o sonho de ser jogador, o sonho de mudar a realidade da família, o garoto mudar de vida, estava indo por água abaixo. Fiquei ali mais ou menos a madrugada inteira. Quando foi na parte da manhã, chamaram os meus pais e falaram, olha, nós já ressuscitamos o Rafael várias vezes, ele está respirando com auxílio de máquinas, já estourou bolhas de sangue, que deu uma febre muito alta, estourou bolhas de sangue nas mãos e nos pés. Ele não pode ficar aqui, nós não temos recursos, isso foi em 97, o maior surto de meningite da história do Brasil foi em 97, eu estava na estatística. Eles falaram, Rafael, precisa ser transferido agora com urgência, porque a gente não tem recurso para isso. Eu fui transferido dali, fiquei 2 semanas completamente entubado ali no Hospital Clementino Fraga Filho da UFRJ, lá no Rio de Janeiro. Quem é do Rio aí está me assistindo conhece bem. O UFRJ era um hospital meio que referência, tal, universitário. 2 semanas entubado, as bolhas de sangue apodreceram. Os médicos iam amputar as minhas mãos e os meus pés. Meu Deus. Dia 21 de fevereiro de 1900... Eu tinha 16 anos, 15 para 16 anos de idade. O sonho de ser jogador estava indo embora. De 15 para 16 anos de idade. Eu lembro agora dessa cena. Eu abrindo os olhos na UTI, não conseguia falar, não sabia quanto tempo eu estava ali, não sabia o que tinha acontecido, não sabia mesmo o que tinha acontecido, mas eu recuperei a memória. Eu não sabia onde eu estava direito. Estava tudo muito turvo, não enxergava direito, não falava. Mas eu recuperei a memória. Quando eu recuperei a memória, eu lembrei das vezes que eu ia nas igrejas de crente. E eu lembrei que os crentes diziam que quem morre sem Jesus vai para o inferno. Então eu não pensei em voltar para o Fluminense. Um garoto pobre da Baixada Fluminense, filho de pedreiro que virava massa desde os 8 anos de idade com o pai, está com 16 prestes a entrar num grande clube, ele vai pensar só nisso. Mas quando eu recuperei a memória, eu só lembrei da oração que os crentes faziam nos momentos que eu ia na igreja. Sabe a oração que eu fiz? Só mexendo a boca, eu não tinha voz como as pessoas estão me ouvindo aqui agora. Eu só mexendo a boca, eu orei na minha mente, eu disse, Jesus, eu não quero ir para o inferno, eu quero ir para o céu. Eu te aceito como Senhor e Salvador da minha vida. Se o Senhor me der mais uma chance, eu prometo que eu vou no mundo inteiro falar do que o Senhor fez na minha vida. E aí, eu não sei dizer para você o que de fato aconteceu ali. Eu só sei que eu tirei aqueles aparelhos do meu peito, eu estava com a mão enfaixada, os pés enfaixados, veio uma força dentro de mim, eu sentei na cama e eu comecei a gritar. Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Eu não sabia dar glória a Deus, não sabia dar aleluia, não tinha evangeliquejo, tinha linguagem de crente. Glória a Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Vem médico, vem universitário, o que aconteceu? Você está delirando? Você está delirando? Eu disse, não. Eu aceitei a Jesus, ele entrou aqui e me curou. Aí foi uma doideira no hospital. Vem médico, vem universitário, vem médico, vem universitário. Ligaram pro meu pai e pra minha mãe. Corre para cá porque aconteceu alguma coisa com o Rafael, não falaram o quê. Meu pai vem de experiência religiosa, meu pai tocava tambores na Umbanda, etc. Minha mãe católica apostólica romana e tudo mais. Meu pai e minha mãe, quando entram, vê aquele monte de médico universitário ali ao redor da cama. Meu pai fala para mim até hoje que pensou que eles estavam estudando a causa do óbito. Porque dias antes eles tinham falado pro meu pai que iam amputar as minhas mãos.
porque já estavam podres por causa da febre muito alta, estourou bolha de sangue. E meu pai, quando chega a ver aquele monte de gente, médico universitário, meu pai sai empurrando todo mundo e me vê sentado na cama. E essa cena é linda, olhar para toda a minha vida. Eu sentado na cama, meu pai olhou para mim assim, quando ele me viu conversando, o olho cheio de lágrimas, me disse: filho, o que aconteceu? Eu disse: pai, eu aceitei a Jesus, ele entrou aqui e me curou. Meu pai dobra o joelho na minha frente, na frente dos médicos. Meu pai dizia que odiava crente, não quer ser de igreja, nada disso. Levanta aquela mão calejada de pedreiro e diz assim: filho, então aceita Jesus agora também. Minha mãe dá a volta no outro lado da cama, dobra o joelhinho dela e fala assim: filho, quando você se batizar nas águas, eu me batizo junto com você. Aleluia. Dia 18 de março de 1997, minha mãe descia as águas junto comigo. Eu já fui a mais de 10 países. Hoje eu tenho uma chance, que é uma chance única, de ter amigos como Pozella, de estar aqui com você, de ter um canal, de ter uma esposa maravilhosa, também ter um canal maravilhoso, ter 2 meninos lindos. Mas eu falo assim, eu tive uma chance de conhecer a Cristo no momento mais trágico, que poucas pessoas têm essa oportunidade. E eu lembro que eu estava aqui em Ubatuba, aqui em São Paulo, fazendo um show na época do Toque no Altar, um show grande, tinha muita gente. Eu estava nesse momento do meu testemunho dizendo assim... E eu falei, Cristo entrou ali e tal, e de repente veio o tecladista, bateu assim, o Júnior Amaral, que está hoje lá na Irlanda, ele bateu assim e falou: Rafael, tem um rapaz aqui, cara, que ele tá... Falou que nesse momento, o show, 20, 30 mil pessoas. Rafael, ele precisa falar, ele precisa falar. E quando eu olhei para trás, o rapaz não tinha metade de uma perna e não tinha um braço. Eu falei, pô, mas eu tô dando um testemunho que Deus me levantou da morte, eu estava desenganado. E ele falou, Rafael, ele tá desesperado, ele quer falar, mas... Quando eu ia negar, o Espírito Santo falou para mim: deixa ele falar. No meio daquela multidão, eu falei: vem cá, você quer falar? Vem cá. Na hora que o rapaz chegou perto de mim, ele começou a chorar copiosamente. Ele disse assim: eu sei tudo que você está falando, porque eu tive meningite, eu perdi minha mão, eu perdi a metade da minha perna, mas hoje eu tenho a minha salvação. Meu amigo, foram mais de 200 pessoas que creram em Cristo ali.